dúvida, só entrar em contato comigo, perfeito? Lembrando, meninos, que como em todas as disciplinas, né? Lá no SIGA, eu sempre lanço a nota real que vocês tiraram. Sempre lanço a nota real que vocês tiraram na recuperação. Né? Tirou 8, vai 8. Tirou 9, vai 9. Tirou 10, vai 10. Só que na hora de fazer a somatória, o próprio SIGA, ele já limita a nota, né, de quem ficou em recuperação na média, que é 6 pontos. Ok? Então, a recuperação, nós recuperamos até a média. A nota que você tira além da média, o sistema lança lá 9, 9,5, por exemplo, mas na hora de somar as notas de cada bimestre, ele pega esse 9,5, o sistema vê que você recuperou, tirou acima de 6, e ele coloca a sua nota para a somatória do ano igual a 6, tá? Então, é a dúvida de muitos alunos que vem, professor, eu tirei 8 na recuperação, eu vi que está 8 no SIGA, mas não está batendo a conta na hora de somar o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. É porque o SIGA sempre limita a sua nota no bimestre no máximo igual a 6 para quem ficou de recuperação, beleza? Então, é assim, dica, né? Evitem a recuperação. Às vezes você perde as provas, perde as atividades, ainda que você estude muito, né, e fecha a prova de recuperação, a sua nota vai ficar limitada a 6 pontos, que é a média do bimestre. Professor, pode falar. Tem nada a ver com essa coisa que a gente está vendo agora. Você lembra quando lista de campo elétrico? Eu fiquei com uma dúvida, mas eu só lembrei agora na dúvida. Sim. 500 anos depois. Teve uma questão no seu... Acho que foi a 15. Foi a 15? Foi. O quê? Que deu 90 raiz de 5. E eu não entendi por que deu 90 raiz de 5. Eu fiquei de perguntar pro senhor, mas estava em época de corrigir trabalho, prova. Eu falei, eu pergunto depois, não perguntei. O que deu 90 raiz de 15? Eu não entendi isso. Foi a resposta da questão deu 90 raiz de 5. Quando eu fui fazer a questão, eu só achei. Aí eu queria saber de onde que saiu essa raiz de 15. Ô, Thaís, eu podia explicar depois sobre isso. Não, bacana. O seu áudio falhou, eu não consegui perceber. Foi na prova, foi numa atividade avaliativa? Onde que foi que deu isso mesmo? Foi na lista que o senhor colocou pra gente. Faz. Joia. Eu fiquei de perguntar semana de prova e trabalho, eu fiquei de perguntar depois e esqueci. Não, tranquilo. Faz um favor para mim. Pega essa questão, fala o número da questão certinho, da lista 15, ou tira um print. É da lista 2, gente de campo elétrico, questão 15. Exercício 15? Uhum. Tá, eu vou ver aqui depois, e eu ponho a solução para vocês, pode ser? Ou a gente discute no final da aula, na próxima aula. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço, Thaís. É a lista de campo elétrico, não é isso? Vocês estão me escutando, pessoal? Eu tô. Eu também tô. O áudio da Thaís que estava travando. Não sei se é. Acho que tem algum problema com a internet. Tava ruim pra mim também. Eu não estava escutando. É lista 2 que ela falou, exercício 15? Acho que foi isso. Tá, vou anotar esse valor aqui. E eu vejo a resolução, onde faz junto aqui na hora da aula, se for possível. Ou se tiver que digitar muita equação, eu digito e apresento para vocês. Pode ser? Acho que ela caiu, né? Thaís, você tá aí ou ela caiu? Cadê ela? Ela tá aí falando aí no chat. Thaís é muito gente boa, professor. Oi? Eu gosto muito da Thaís. A Thaís é muito gente boa, eu gosto muito dela. Gente fina. Essa turma só tem gente fina, né, cara? Só a irmã dela que não é legal. A irmã dela é chata. Eu não gosto da irmã dela. Quem é a irmã dela? É a Larissa. Nossa, cismou com a menina, coitada. A sua irmã estuda na escola ou Thaís? Oi? Ela estuda. A irmã da Thaís estuda na escola? Ela estuda na escola? É a irmã gêmea dela, professor. É gêmeas. E faz qual curso? Metalurgia. Hã? Metalurgia. Tá. Bom, hein? Beleza. Essa eu não conheço, não, mas... Vamos que vamos, então, pessoal. Já são 1h50 e nós temos que avançar aqui no conteúdo. Estão vendo a minha tela cheia aí? Sim. Sim, beleza. Começando, então, pessoal. Agora, oficialmente, né? Uma boa tarde a todos. Uma grande alegria estar sempre aqui na turma de Eletromag, primeiro ELTE do campus de Juiz de Fora, no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Vamos em frente, porque da última aula ficou pendente o último tópico programado para a semana passada, que era explicar
e falar um pouco sobre o poder das pontas. Nós já falamos muitos exemplos sobre isso, já comentamos bastante aí sobre as aplicações, né? Só que não entramos em detalhes do que vem a ser esse poder das pontas, né? Começamos com John Travolta, né, naquele aplicativo do PET, onde ele passava lá, raspava os pés num tapete, adquiria cargas elétricas por atrito, e na hora que ele apontava o dedo para a maçaneta da porta, acontecia descarga pelo seu dedo. Daí eu comentei que as pontas do corpo, os objetos pontiagudos, eles têm essa característica de ter um campo elétrico mais intenso nas regiões pontiagudas. Por isso que as descargas sempre acontecem nas extremidades, né? Num galho de uma árvore, num guarda-chuva, na ponta do seu dedo, né? Na ponta do nariz. Então, as extremidades, a cabeça, os pés, né? Os dedos, isso é onde acontece normalmente as fugas das descargas elétricas, porque ali cria-se, nessa região mais pontiaguda, a gente fala densidade de campo elétrico maior, densidade de cargas maior, melhor dizendo. Por quê? Imagina que eu tenho uma esfera, né, bonitinha, igual tem aqui. Deixa eu colocar o laser aqui. Cadê? E se eu tiver uma esfera bonitinha, redondinha, totalmente esférica, né, uma superfície totalmente esférica, as cargas vão se distribuir de forma uniforme. Isso nós vimos na aula passada. Então, as cargas, elas tendem a se distribuir de forma uniforme por toda a superfície condutora. Se eu for achatando, igual eu achatei essa forma aqui, ou fizer a pontinha de nariz, como eu coloquei aqui, e mais, se eu colocar uma outra esfera bem pequenininha, colado nessa esfera maior, aí eu posso encarar essa esfera pequenininha como sendo uma região pontiaguda, né? Então, quanto menor for ali o tamanho dessa esfera pequena colocada, ou o conjunto de várias esferas pequenininhas encostadas numa esfera maior, eu consigo modelar qualquer objeto. Na engenharia a gente fala muito isso, né? Todo objeto para nós, um cavalo, vira um ponto, né? Tudo para nós é um ponto. Eu posso pegar qualquer objeto e escrevê-lo em forma de esferas, uma esfera grande, várias esferas pequenininhas, fazendo qualquer formato. E o que eu vou ter? A densidade de cargas nas esferas de raio menor, de raio pequeno, ou se eu for pegando uma superfície que está igualmente distribuída, as cargas, e for apertando essa superfície, uma bexiga, por exemplo, um balão, né? Um balão inflável, eu percebo que o distanciamento, ainda que permanecesse o mesmo aqui, como eu vou comprimir naquela região, eu vou tendo uma concentração maior de cargas nas regiões pontiagudas, né? Se aqui eu tivesse uma outra esferazinha colada aqui na maior, eu vou perceber que a densidade de cargas da esfera menor, encostada na esfera maior, ela é bem maior. Com isso, eu crio um campo elétrico mais intenso nessa região. Eu crio um campo elétrico mais intenso nessa região. Professor, se for uma esfera perfeita, eu vou ter um campo elétrico igual em toda a superfície? Sim, e isso vale para uma esfera perfeita ou para uma carga pontiforme, lembra? Agora, se eu tiver uma superfície, né, uma forma que não seja esfericamente perfeitinha, lá bonitinha, o campo elétrico na superfície vai ter intensidades diferentes. E nas regiões pontiagudas, ele vai se tornar bem mais intenso. E se ele se torna mais intenso, ele já vai ionizando com mais vontade, com mais força, com mais vigor, o ar que está em volta dessa região pontiaguda. Então, se eu tenho um para-raios, né? O meu dedo, o meu nariz, as meninas que têm o nariz empinado, acho que eu até comentei isso, né, na última aula aí, a Rebeca lá, aquele narizão empinado dela lá, em volta do seu nariz, saiba que você está conseguindo apenas ionizar o ar ao seu redor, né? Ele não adianta de nada se não for para ionizar o ar ao seu redor. E o ar ionizado, ele é muito mais propício a ser rompido. É muito mais fácil eu romper a rigidez dielétrica do ar numa região que ele já está ionizado, porque está na presença de um campo elétrico mais intenso ali ao seu redor, do que um ar que não tem ali campo elétrico ou um campo elétrico mais fraco. Então, se eu tenho uma forma geométrica, tal como esse nariz aqui, ó, da nossa colega, ou uma região que eu faço, uma região pontiaguda, ou ainda um para-raios. Olha só, ele já é fino, já está no alto de um prédio, já é fino, e na ponta eu faço igual uma agulha ainda.
o campo elétrico na extremidade dessa agulha aqui, dessa ponta, ele vai ser muito mais intenso. E sendo muito mais intenso, ele vai ionizar o ar ao seu redor com muito mais vontade. E na hora que o raio romper lá de cima de uma nuvem, adquirir as condições necessárias para tocar o solo, ele for descendo, e ele perceber que ali tem uma região com um campo elétrico bem mais intenso, que já ionizou o ar ao seu redor, que tem um caminho propício para ele atingir a Terra, né? A tendência, a gente não pode afirmar isso, mas a tendência é que ele prefira descer pelos para-raios. Não pode afirmar isso porque tem uma linha de pensamento, né, que fala que o raio pode cair ao lado de um para-raios. Aliás, a linha de pensamento fala que o para-raios não atrai o raio, né? Que ele é um caminho mais fácil para a descida do raio, mas eles eles chamam a atenção de quando a gente fala que o para-raio atrai raio, né? Ele não atrai raio nenhum. Se não tiver as condições perfeitas para o raio descer, ele não vai atrair nada. Eu concordo com isso. Mas o fato é, se for cair um raio nas proximidades ali, aonde tem um para-raio e um prédio ao lado que não tem para-raio, é óbvio que ele vai preferir descer pelo para-raio. A prova disso é que tem vários vídeos, né, que a gente observa das descargas acontecendo justamente sobre esses para-raios aqui, né? Então, tem evidências aí suficientes para mostrar que, óbvio, né, é um caminho preferível para a descida de um raio. Não só para isso, né, meninos? O cuidado tem que tomar em todas as esferas. Vocês estão conseguindo escutar bem? O áudio está saindo sem cortar? Tá de boa. Para mim tá legal. Oi? Professor, Pode falar. o para-raio ele tem que ser a coisa mais alta do prédio, né? Que se tiver alguma coisa mais alta, pode dar lenha, né? Então, por isso que a gente coloca no topo dos prédios, e aí o que a gente faz? Às vezes o seu prédio não é o prédio mais alto do seu quarteirão. Ou às vezes ele é hoje, não será amanhã, né? Porque eu vou construir uma edificação mais alta. Então a gente não tem como saber. Então, quando a gente está fazendo a proteção contra a descarga atmosférica de uma edificação, é comum a gente colocar um para-raio. Porque pode ser, ainda que eu estou colado ali no antigo World Trade Center, né? Tem aqueles prédios lá gigantes lá dos Estados Unidos. Eu preciso de um para-raio? A rigor, não. Você está colado naquele prédio gigante, né? É óbvio que o raio vai cair no prédio no ponto mais alto. Mas quando eu tenho um prédio de mais ou menos a mesma altura, né, variando 10 metros para um lado, né, 3 andares a mais, 3 andares a menos, você protege toda a região. Isso é bom porque qualquer raio que cair naquela região, naquele quarteirão, naquele bairro, a gente tem a garantia de que eles vão ser escoados devidamente para o solo. E os danos que ele vai causar vão ser muito menor, né? Então, é aquela famosa frase, o que abunda não falta, né? O que tem a mais não vai faltar nunca. Então, se o que abunda não falta, você coloca e mantém tudo protegido. Agora, é claro que quem já viu lá, não tem a foto aqui, não. Faltou. Onde é que tem a foto lá do Cristo Redentor? E lá tem... Ué, engraçado, onde é que eu coloquei isso, gente? Em que matéria? Já mostrei para vocês a foto do Cristo Redentor? Não, né? Que nos braços dele, eu não sei, engraçado, parece que eu tinha atualizado esse material. Vou fuçar aqui e vou encontrar. Nos braços lá do Rio de Janeiro do Cristo Redentor, que é um ponto muito alto, ainda mais sendo o Rio lá, uma cidade litorânea, que é muito plana, né? Tem alguns morros, óbvio, mas é muito plana, e tem um Cristo, né? Que ele é um dos pontos mais altos lá da cidade, se bobear. E aí, nos braços do Cristo Redentor, todos eles têm lá esses para-raios aqui, ó. Tem essas hastes ao longo de todo o braço, né? Aberto lá do Cristo Redentor. E o número de descargas elétricas, eu tinha isso atualizado por ano, que é verificado lá, é bem intenso, né? Então, essa questão do raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. Se tiver para-raio, vai cair com mais intensidade, né? Porque ele não vai chamar, mas ele vai ser o caminho mais fácil para escoar, né, aquela descarga elétrica. Então, essas edificações têm que ter. E quem está lá embaixo no Cristo, né, embaixo dos braços do Cristo, de certa forma, está ali protegido contra uma descarga elétrica, porque tem um para-raio lá em cima, naquele ponto mais alto. Beleza? Já comentei algumas vezes de um acidente que a gente presenciou numa subestação de 13,8 kV. Né? A tensão era alta, mas nem era tão alta assim, não. 13.800 volts. E o profissional estava lá explicando o serviço que tinha que ser feito com a subestação desenergizada, né? Então, nós iríamos desligar a subestação para fazer uma manutenção. E ele só que antes de desligar, ele estava explicando lá para a equipe
equipe de eletricistas o que tinha que ser feito. E aí ele conversando, abriu o painel, né? E estava energizado, estava explicando nós vamos fazer uma intervenção aqui, vamos corrigir aquilo ali, uma montagem e tal. E numa hora ele apontou o dedo. Já contei esse caso para vocês? Ele apontou um dedo para um barramento que tinha 13.800 volts ali. E aí o dedo dele chegou muito perto, né, alguns centímetros, e pulou uma fagulha para o dedo dele e saiu na bota, no pé, para o chão. Né? Então ele recebeu uma descarga, porque ele aproximou muito o dedo, estava sem luva, certamente que a luva iria proteger, porque ia suavizar essa região pontiaguda, né? Essa questão da ionização do ar, a luva, se fosse isolante, mais ainda, sabendo que a luva isolante que eles trabalham é para 1.000 volts, né? nem é para 13.800, mas enfim, já ajudaria alguma coisa. E aí ele acabou, sofreu essa descarga elétrica, recebeu esse choque, não faleceu, voltou a trabalhar depois de um tempo, mas teve que ir para o hospital, né? Acaba que a pessoa fica em observação, foi bem complicado, né? Então, o perigo de te aproximar de uma rede energizada, de alta tensão, é apontar, pegar uma caneta, apontar assim, o que tem que ser feito, porque é dali que pode pular uma fagulha e fechar pelo ar uma descarga elétrica. Dúvidas? Chocante, literalmente. E é triste, né, pessoal, quando a gente vê um acidente que poderia ser facilmente evitado, né? Sabendo esse poder das pontas, nunca aponta, né? Você não pode apontar o dedo para a eletricidade. Lembra do John Travolta? Vocês nunca vão apontar o dedo lá para a eletricidade. Dúvidas? Então, é a explicação técnica. Quando eu tenho uma região pontiaguda, quando eu aperto, faço uma região pontuda, pontiaguda, eu tenho uma densidade maior de cargas na sua superfície. Essa densidade maior de cargas provoca um campo elétrico maior, mais intenso, e ali, normalmente é por ali que acontecem as descargas elétricas. Show? Plus? E aí, pessoal? Pode falar. Show Plus. Show Plus, beleza. Então, sabendo do poder das pontas, já fica aí, né, o pensamento aí que quais pessoas têm maior chance de receber uma descarga elétrica. Né? Eu sei quem tem. Aquele cara que o filho parece o vizinho. Pois é, o filho parece que o Silvio Santos já viu, né? Então fica a dica aí, né? Cuidado com os chifres, que você pode ser uma referência para uma descarga elétrica, beleza? Cuidado, tá, Hugo? Pessoal, olha só. Então, peraí, você quer falar alguma coisa, Luiz? Para terminar Longe de mim. Sem evitar demais esse assunto aqui das regiões pontudas, né? Mas só para concluir, evitar problema com raio, evitar de ser um ponto de referência. Às vezes você pode evitar levar um choque, você pode evitar de ir para a glória antes da hora. Né? Às vezes você pode antecipar a sua senha, desnecessariamente. Como? Segurar objetos metálicos longos, vara de pescar, qualquer coisa, né? Bastão de cortina, qualquer coisa apontada para o alto lá, fazendo alguma intervenção. Isso vale também para quem faz obra próximas de redes de energia, da CEMIG. É triste, mas é muito comum acidentes com o trabalhador mexendo com vergalhão de ferro, alguma coisa, pela janela, comprido, né? E sem querer toca a rede elétrica. E nós vimos, se for 23.000 volts, que é o que passa aqui na CEMIG, não precisa nem encostar, se chegar bem pertinho, já consegue fechar um arco e ali estabelecer uma condução de corrente. Então, cuidado, pessoal. Né? Objeto metálico longo tem que ter muito cuidado na hora de usar, de manobrar em obras. Mas isso é muito vacilo, nunca vai acontecer. Acontece. Você está em cima de uma laje, fazendo algum serviço, você está concentrado naquilo, ou está escutando um fone, esquece mesmo, tá? Acontece, então tem que tomar cuidado. Viu que tem uma rede elétrica das proximidades? Coloca alguma barreira para te lembrar que você não pode passar daquele ponto. Trabalha com atenção redobrada, avisa um colega, avisa todo mundo que está na obra, porque é muito comum esse tipo de acidente em edificações, que a pessoa está mexendo com alguma parte, como é que fala? Como é que eu falei? Alguma parte estrutural, né, de ferro, e ela encosta ou chega próximo à rede, toma um choque. Se estiver chovendo também, cuidado, porque ali vai ser o ponto de descida, tá? Ficar próximo de árvores é uma péssima ideia. Né? A árvore é isolante, madeira é isolante, mas ela está mais alta que você. Né? Entre o ar que é isolante, você que é isolante e a madeira que é isolante, o que for mais alto é o que vai receber primeiro, no caso a árvore, normalmente, ok? Cercas, postes,
Tudo isso atrai raio, né? É uma descida por ali. Linhas de energia elétrica, porque são regiões de alta intensidade. Costuma ter para-raios também, que vão chamar o raio. Enfim, foge desses pontos altos aí, né? Professor, Oi? teve uma vez que eu tava lá na casa do meu avô, aconteceu o seguinte negócio. Tinha uma árvore, assim, num lugar aberto. O raio, tipo, caiu na árvore, assim. Aí, como se ele tivesse andado uns 10 metros, assim, foi numa cerca de arame que tinha do lado. Por que Sim. acontece isso? Andou 10 metros e o quê? Tipo, ele caiu na árvore, aí ele foi 10 metros pro lado e passou na cerca de arame. O que passa? O raio? É, sim, Sim. fez um risco no chão. Normal, porque na verdade isso pode ser por indução, ou o raio pode descer na árvore e aí um ramo dele ir para a cerca e ele ser aterrado através da árvore da cerca, e se pegar os dois pontos, eles são conectados pelo solo, você vê aquele risco no chão, tá? E isso é muito comum. Tem um detalhe interessante, você me lembrou. Quando o raio, às vezes, ele não precisa cair na cerca. Se ele cair numa árvore próximo à cerca, a cerca vai receber uma indução. Nós vamos falar de indução no terceiro bimestre. Terceiro ou quarto bimestre, de indução. Às vezes o raio cai numa árvore, toda a região ao seu redor ela é afetada, porque eu tenho uma corrente muito grande caindo naquele ponto e irradia um campo magnético ao redor muito intenso. Então, tudo é afetado. Eu não preciso que o raio caia na minha casa. Se ele cair a 100 metros de distância, 200 metros de distância da minha residência, eu posso ser afetado. Ele vai induzir em toda a rede de energia elétrica, em toda a cerca de arame, ali acontece uma indução. É por isso que a gente fala que é indução. Nós vimos aqui o princípio da indução eletrostática, não é isso? Só de aproximar o indutor, já induz cargas no outro objeto, que está ligado à Terra. Isso é parte da explicação, e a outra parte da explicação que nós vamos ver é que quando tem uma corrente elétrica circulando por algum caminho, ela produz um campo magnético ao seu redor, que também vai induzir tensão. Então percebam que eu não preciso cair na cerca, na sua casa, para você ser afetado. Ele cai no próximo por indução eletrostática, eletromagnética, você já é bem afetado. E é engraçado que as cercas, se tiver algum gado, né, encostado na cerca, tudo vai receber a descarga, as 4 patas dele vão servir de caminho para o terra e morre mesmo. É muito comum morrer grande quantidade de bois, vacas, quando acontece alguma descarga dessa. Fica uma dica de quem trabalha com cerca na roça, na fazenda, eles põem um arame farpado 100 metros, né? Estica lá, compra um rolo de 100 metros, tem rolo de 200 metros, e estica aquele arame farpado inteiro, passando, né, de mourão em mourão. A cada 5 metros tem um mourão de madeira, enfim, e vai esticando todo aquele arame. Se cair um raio próximo ali, todo aqueles 100 metros vai ser afetado. Então tem um gado lá a 100 metros lá que vai cair duro. Então o que o pessoal faz? A gente faz a descontinuidade elétrica. A gente passa lá 5, 10 metros de arame, prega ele lá no mourão de madeira, começa outro, dá uns 5 centímetros de distância, 5, 10 centímetros, dependendo do mourão, começa outro e vai. Começa outro e vai. Para quê? Para que uma indução no início da cerca não provoque a morte de um animal que está a 1 quilômetro de distância, 2 quilômetros de distância. O pessoal pega 100 metros, emenda com mais 100, emenda com mais 100, faz aquela cerca, né, de 1 quilômetro. E aí, caiu um raio numa ponta, a outra ponta está energizada. Né? Então, a gente vai interrompendo. A gente põe pedaços de 10 metros, de 20 metros no máximo, interrompe, né, a continuidade elétrica, começa outro pedaço e vai mais 20 metros, outro pedaço mais 20 metros, separados pela madeira, uns 5 centímetros, para evitar justamente esse efeito da propagação de um raio se espichar aí, né, se alongar por longas distâncias. Ok? É uma boa dica aí. Quem trabalha na roça, muita gente sabe disso, muita gente não. E acaba perdendo aí gado por conta disso, né? É porque isso aí só o pessoal mais organizadinho que faz, né? Porque tem cada cerca improvisada aí que não... E assim, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Alguns até têm, já vem dos pais, da avó, tem que cortar para não matar e tal, mas é raro você ver isso. E não é raro você ver gados morrendo aí, né? O pessoal, boi e vaca morrendo por descarga elétrica, estava encostado na cerca. Eles costumam ficar encostados, coçando, sei lá, né? Eles costumam ficar encostados lá na cerca e acabam morrendo, né? É um perigo. Beleza? Dica, né?
Dirigir ou se abrigar em veículos fechados, com capota normalmente, né? Trator, tem lá, não tem nada, entra dentro do trator. Então você tem que tomar cuidado da onde você está, porque se não for muito fechadinho, você está correndo risco também, tá? Então, o meu carro é conversível, eu estou protegido? Não tem a capota, né? Não tem, você está ali, sua cabeça vai ser o ponto de descarga. Então, o veículo, a gente fala, o veículo ele te protege, porque é uma gaiola de Faraday, mas ele tem que ser fechado, né? Se for um veículo, uma Ferrari conversível aí do Hugo, não dá não, né? Então tem que ser um carro que não pode ser conversível. Bicicleta, né? Moto, óbvio que não protege, né? Tem que ser um lugar fechado, beleza? E é perigoso, sim, você usar celular carregando na tomada. É muito perigoso. Se vier uma descarga, pode chegar até você, a bateria pode explodir, mesmo sem descarga, por problemas de qualidade na bateria. Então, é muito perigoso você usar esses equipamentos conectados na tomada. Antes, os telefones tinham fio, né? Hoje em dia não tem mais, o celular não tem, mas era perigoso você estar falando um telefone com fio ligado naquela tomada específica de telefone, acontecer uma descarga e você receber um choque ali. Tinha esse risco, sim. Beleza? Mas isso acontece quando a corrente do raio, ela de alguma forma entra na instalação elétrica, né? Isso, quando a indução do raio, eu tenho uma indução tão grande na rede, e aí o que acontece, Hugo? Ela entra na rede aérea dos postes, telefonia e também fiação elétrica de energia. Então ela vai navegando pelos postes. Os postes, ela entra dentro da sua casa, entra na casa do vizinho, entra na casa do outro vizinho. Então, quando cai um raio próximo à rede elétrica, por indução, ela vai navegando de poste em poste em todas as residências conectadas a esses postes. Em todas as tomadas das residências conectadas a este poste, entendeu? E aí, a sua televisão pode queimar, você pode receber um choque no telefone fixo, né? Se o seu celular estiver ligado na tomada, o carregador, ele não vai suportar 5.000 volts, vai explodir, vai passar a tensão pelo fio até chegar no celular. O celular pode explodir, você pode tomar um choque. Então, eu já perdi uma televisão aqui em casa, porque num dia de tempestade, caiu um raio imenso aqui, vários vizinhos foram afetados, né? Inclusive, eu perdi a televisão porque queimou. Oi? Eu tenho uma pergunta assim, não é muito a ver com a aula, mas tipo, Pode uma perguntar. dúvida que eu sempre tive. Quando, tipo, se eu tô com o computador ligado na tomada, Sim. mas ele tá desligado aqui, ele continua puxando energia ou não? Ele está ligado na tomada, mas está desligado lá na CPU, é isso? Isso aí, O que acontece? No caso do computador, se ele estiver desligado, possivelmente ele pode até consumir alguma energia, mas tão pequena porque ele tem uma fonte. Ele tem uma fonte na CPU que ele converte corrente alternada em corrente contínua que manda para a placa-mãe do seu computador, ok? Então a fonte, ela está energizada. Alguns componentes da fonte estão energizados, pode haver uma perda de energia sim, esperando alguém ligar o botão para funcionar o computador. Agora, tem equipamentos, televisão, que fica aquele LEDzinho vermelho aceso, né? Micro-ondas, que fica aquele display iluminado. Então, tudo que fica ali, que a gente fala de stand-by, né? Fica ali em espera, apesar de não estar em funcionamento, ele está consumindo energia. Tá? Então, para garantir que aquele componente não vai consumir energia, você teria que ter uma chave ou um disjuntor para ligar e desligar, para garantir que ele não vai consumir nada. Se ele estiver conectado à tomada, ele está recebendo 127 volts. Está esperando apenas alguém apertar um botão, ou às vezes nem um botão, só de encostar o dedo, né, na televisão, ela já liga. Então perceba que o circuito está energizado, embora o aparelho não esteja funcionando. E aí você tem um consumo de energia sim. Entendeu? Entendi. Mas Mas também Oi? Mas, tipo, você também se aplica para aqueles negócios lá de tomada? Também se aplica? O carregador na tomada? Sim, vamos supor, o carregador está na tomada. Está tendo uma perda, porque ele está ali conectado, alguns componentes deles estão energizados, embora você não está mandando energia para o celular, ele tá energizado. E isso o consumo que tem aí são das perdas internas daquele dispositivo. O carregador de celular, ele não tem uma chave liga-desliga física, que você abre para impedir a corrente passar. Diferente de um motor. Né? Um motor, se ele está desligado,
né? Eu desliguei, a gente desliga e desliga o motor normalmente por um botão, por uma chave. Aí eu garanto que não está chegando energia nenhuma para ele, né? Porque o motor não está rodando, não está energizado e tal. Eu garanto que ele não está consumindo energia, porque eu abri uma chave antes da energia chegar nele. Eu vi que fisicamente está aberto, não tem como passar. Agora, esses equipamentos eletrônicos, eles trabalham energizados, esperando muitas vezes serem acionados, ou via sinal de celular, ou você encostar na tela e clicar e voltar a funcionar, ou você mexer no mouse e o computador volta a funcionar quando está em stand-by, ou ele está em hibernação, não é assim? Então, você não pode afirmar que ele não está consumindo energia. Para afirmar que ele não está consumindo energia, só se tiver um disjuntor antes, desligado. Você garante que você cortou energia para aquele equipamento. Entendeu? Ou para aquela tomada, né? Professor, mas o celular, na hora que você tira ele do carregador, não tem mais diferença de potencial entre o positivo e o negativo? Da onde? Por exemplo, você está com o celular na tomada, tem uma DDP ali entrando no celular, 5 volts, 12 volts. Isso. Aí você tira, não tem mais essa DDP. Você tira o celular. Isso. Mas o carregador permanece. Isso. Então, na extremidade do carregador, você está vendo o carregador aqui? Sim. Eu liguei no 127 volts, ok? Sim. E aqui na ponta, tá vendo? Você consegue ver essa ponteira aqui? Sim. E vai sair esse daqui de quantos volts? Deixa eu ver. Deve ser 5 volts. 5 volts. Ou 12. Cadê? 5 volts. Acho que é isso mesmo. Sei lá, não consegui enxergar aqui não, tá difícil. Acho que é 5 volts. Padrão é 5 volts, né? Se eu ligar isso aqui no 127, vai sair 5 volts aqui, independente do celular estar conectado ou não. Se eu conectar o celular vai carregar. Se eu desconectar o celular e conseguir medir aqui dentro nos terminais, eu vou pegar os 5 volts aqui o tempo todo. Enquanto ele estiver no 127, tem 5 volts aqui disponível. Entendeu? Entendi. Ô, professor. Funciona como uma tomada de 5 volts. Eu ligo o carregador, o equipamento no 127. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu ligar no 127, aqui já vai ter a tensão 5, 9 volts, o que seja lá o que for, né? Tá disponível aqui para mim. Se eu conectar ou não, é opção minha. Aqui vai sempre sair tensão. E para sair os 5 volts aqui, eu tenho que energizar toda uma eletrônica aqui dentro, né? Eu tenho que energizar essa eletrônica que permanece energizada. O consumo é irrisório, né? Desprezível, mas tem um consuminho ali. Para jogar 5, para pegar o 127 e sair 5, eu tenho que energizar um circuito. Esse circuito energizado, de certa forma, tem alguma perda ali, entendeu? E aí, é opção minha conectar no celular ou não. Os 5 volts vai estar sempre disponível. É igual uma tomada na parede. O 127 volts está sempre ali. Só que a tomada vem direto do poste. Aqui, para sair os 5 volts, tem que passar por uma placa, eu tenho que energizar essa placa, o circuitinho eletrônico tem que funcionar para converter isso para 5 volts, CC. Entendeu? Então, assim, para garantir que não tem consumo zero, só se eu desconectar o meu carregador da tomada. Na hora que eu desconecto ele da tomada, aí eu garanto, né, que não vai ser a tomada, não está fornecendo corrente nenhuma, ainda que minúscula, não está fornecendo nada para carregador, para televisão, para nada. Porque se não fora isso, eu não posso afirmar. Ok? Ô, professor. Oi? Me perguntaram uma vez, faz muito tempo, só que eu não esqueci dessa pergunta e eu não sabia responder na época. Por que quando o seu carregador ele tá ali na tomada, aí você tá com o terminal lá, o terminal que se encaixa no telefone, você encosta nele e você não toma choque? Repete, por favor, eu perdi o início. É porque assim, você tá com o carregador. O carregador Carregador tá celular. Hã? Isso, lá, na tomada. Sim. Aí ele tá engatado os 2 terminais lá na tomada e você vai ter o terminal que se enfia no telefone. Terminal aqui. Isso. Mesmo ele estando na tomada, por que quando você encosta nesse terminal que você encaixa no telefone, você não toma choque? Esse terminalzinho aqui? Isso. Se você encostar a mão, você não toma choque? É. Na verdade, porque a tensão de 5 volts ela é muito pequena para a gente ter sensibilidade, entendeu? É porque a pele ela tem uma rigidez elétrica, né? Olha só, quer ver? Vou pegar aqui para você. Essa bateria aqui de 9 volts, você conhece ela? Já viu?
Tá conseguindo enxergar, não? Sim, estamos vendo. Aham. Isso, essa bateria aqui, bateria normal, né? De 9 volts. Se eu colocar o dedo aqui, ó, eu coloquei entre o positivo e o negativo. Vou colocar para você ver. Coloquei. Não senti nada. Tem 9 volts de DDP. Eu coloquei o meu dedo. A corrente que está circulando é muito pequena, porque a resistência do meu dedo é grande em relação a 9 volts, de modo que não tem sensibilidade. Antigamente, o pessoal falava... Não, eu cheguei a fazer isso. Hoje em dia, isso aqui tá ruim. Acho que não dá, não. Você lamber aqui, molhar a parte aqui e colocar, tô sentindo, não. No base, tenta colocar aí pra você ver. Você sente um leve formigamento. Essa aqui tá descarregada, não vou conseguir, não. Eu já usei ela toda. Eles falam que se tiver um, você tenta fazer. Com pilha não dá, não. Tem que ser com essa bateria de 9 volts. Você molha aqui o base e coloca ela. Que dava um leve formigamento. Até o pessoal sentia aí uma ondinha, ficava lá tomando choque no beiço lá. Treinando lá. Adolescente gosta desses treinos, né? E aí, você conseguia sentir um leve formigamento dos 9 volts passando numa área tipo lábio, que é uma pele mais fina, e molhado. Mas com o dedão aqui, ó, e mesmo os dedos de moça aí que tem aí pele fina, não vai dar nada. Porque 9 volts não vai dar choque. Agora, faz isso com 127 volts para você ver se não toma um tranco. Tá? Então, a resposta é, aqui entram 127 volts, corrente alternada. Sai aqui 5 voltzinhos CC. 5 volts, para nós, a gente não consegue perceber essa corrente circulando, esse formigamento, entendeu? Por isso que a nossa resistência da pele é grande, 1000 ohms. Né? Então, você pega em 1000 ohms, aí pode chegar a 10.000 ohms, dependendo, para 5 volts, não dá nada, não. É por isso, tá? Não sei se eu consegui esclarecer. Diferente desses terminais aqui que vão na tomada. Os 127 volts toma choque. Os 5 volts, que é o que sai aqui, 5 volts não é capaz de produzir esse efeito. Ok? Mais dúvidas? Bom que essas dúvidas aí são bacanas. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Evelyn, não sai na chuva, cara. É isso mesmo. Não, pode sair na chuva sim. É só não ter um guarda-chuva muito alto, muito pontiagudo, igual daqueles da vovó, né? É só não ter um chifre, né? Só namorar a pessoa. Mas vamos lá. Ô, Evelyn, é brincadeira, tá? Tá tranquilo, o Miguel, ele vai ver. Tá cheio de gracinha esse Miguel. Não fica chateado com o professor, não. É brincadeira. Ok? Podemos avançar? Sim, claro. Sim, podemos. Mudamos de capítulo agora, mas não mudamos de assunto. Tudo está interligado. Na eletrostática, no magnetismo também, tudo é interligado. Só que agora nós vamos falar do capacitor. Né? Aqui está a figura ó, do famoso capacitor. Vocês estão vendo no slide tela cheia? Sim ou não? Tá aparecendo aqui de boa. Tá, Sim, estamos vendo. Olha aqui o capacitor de fluxo aqui, ó. Quem assistiu o filme De Volta para o Futuro, tinha no Netflix. Isso aí ficava no porta-malas, né? E ficava lá atrás lá do carro, lá no DeLorean. Dá uma olhada lá, vocês vão ver o capacitor de fluxo, vão lembrar dessa aula, vão lembrar da teoria e vão lembrar que tem que estudar. Isso é muito bom. Então assista esse filme, que vale a pena. E lá nós vamos estudar um pouco mais sobre o capacitor. Não é esse capacitor de fluxo lá do filme. Ninguém vai conseguir voltar no tempo, né, e nem ir para o futuro, mas nós vamos, de certa forma, nos preparar para o futuro. Que eu já falei e não canso de repetir, ele é elétrico. Né? Então você não vai para o futuro, mas vai estar totalmente preparado para ele. Já é um bom negócio, um bom caminho aí. Né? Vamos entender esse conceito de capacidade, capacitância, como é que faz a associação de capacitor e por aí vai. Beleza? Bom, meninos, vamos entrar no nosso assunto. Então, o que é esse capacitor? Né? O que é capacitância? Óbvio que capacitância tem alguma coisa, né, relacionada a capacitor. Mas o que seria isso? Ok? Para a gente começar a explicar, quando a gente tem um condutor isolado, em equilíbrio eletrostático, olha só, hein, pessoal, como que é fundamental o conhecimento da aula passada. Então, nós temos aqui um condutor aqui, ó, isolado. Isolado por quê, pessoal? Podem me perguntar, tá? Professor, mas por que tem que ser um condutor isolado? Né? Por que essa necessidade? Porque se ele não estiver isolado, ele está aterrado.
Ou você está isolado, ou você está aterrado. O que você escolhe? Você escolhe aí, né, que está me escutando aí, está isolado, ou você escolhe andar aterrado? Sua opção. Se tiver aterrado, todo esse excesso de cargas aqui vai ser suprido pela conexão à Terra. Lembra daquela história? Tá? Então, não é possível eu falar que um condutor está carregado se ele está aterrado. É possível? O que vocês acham? Todo condutor aterrado não está eletrizado, a não ser que tenha uma fonte inesgotável de energia por trás. Ou a não ser que esse aterramento seja tu pegar uma garrafa com terra e enfiar no condutor. A não ser que seja um aterramento de leigo, né? E não de técnica eletrotécnica. Se o condutor tiver aterrado, pode estar passando continuamente corrente por ali, se ele estiver conectado na tomada que está ligada a CEMIG, que está ligada a Furnas, a Itaipu, que está mandando energia enquanto o curto-circuito estiver estabelecido para a Terra. Aí é outro papo. Mas se eu eletrizar aqui, eu pegar um condutor, transferir cargas para ele, na hora que eu encosto ele à Terra, né, todo aquele excesso de elétrons ou carência de elétrons vai ser suprida pela Terra. Aí vai ficar nulo novamente. Primeiras aulas lá do nosso curso. E eu estou usando isso aqui agora, condutor isolado. Eu tenho que tomar mais cuidado, porque se o condutor não tiver isolado, tiver aterrado, portanto, ele está nulo. Não tem cargas. Mas aqui não, ele está isolado, portanto aqui ele está com carência de elétrons, estando com carência de elétrons ele está positivo e está em equilíbrio eletrostático. O que significa? Que eu já transferi cargas aqui para o meu corpo, as cargas já foram para a superfície, já cessou o movimento de elétrons, já estão todas espaçadas igualmente, tudo bonitinho, bacaninha, ele está em equilíbrio eletrostático. O potencial na superfície e dentro é o mesmo. O campo elétrico aqui dentro é nulo, é zero. Ou seja, as condições básicas aí de um condutor carregado, isolado, em equilíbrio eletrostático. Olha quanta informação numa frase só. Oi? Só uma coisa rápida aqui. Um corpo ele está elétrica, em que um condutor ele está em equilíbrio eletrostático, todas as cargas dele tem que ser de mesmo sinal, né? Tem que serão de mesmo sinal. Porque se eu tiver carga de sinais opostos, ele não está em equilíbrio eletrostático. Eu vou ter movimento de cargas de modo a neutralizar. Só na hora que para o movimento de cargas é que ele entra em equilíbrio. Então ele vai ficar negativo ou positivo. Entendeu? Enquanto tiver diferença, tiver um positivo e negativo, eu tenho uma DDP. E aí eu vou ter um fluxo ordenado de elétrons até estabilizar. Ok? Então, quando eu falo que o corpo está em equilíbrio eletrostático, é porque ou ele estará positivo ou ele estará negativo. Ele adquiriu cargas positivas, né? Retirei elétrons dele, portanto, ou então ele adquiriu cargas negativas e ficou negativo. Ok? Toda a superfície, o mesmo sinal. Bacana? Bacana. E aí, olha só, além disso, ele está eletrizado com uma quantidade de carga Q. Está eletrizado, já falamos aqui. Se ele tem carga Q, olha só a carga Q aqui, ó, ele tem um potencial V associado. Tantos volts lá eu vou ter nesse corpo. Ok? Tranquilo até aí? E aí, olha só, o que eu vou falar agora? O que a gente consegue observar? Se eu aumentar a carga do condutor, a quantidade de carga Q, colocar mais elétrons ali, ou tirar mais elétrons dali, tanto faz, se eu variar a carga, aumentar a carga desse corpo aqui, o potencial que está associado também vai aumentar ou diminuir, na mesma proporção. Estou querendo dizer, eu coloquei aqui 1 coulomb de carga, medi 1 volt. Se eu colocar 2 coulombs de carga positiva, eu vou medir 2 volts. 3 coulombs, 3 volts. Ou seja, se eu diminuir para 2, cai para 2 volts. Se eu aumento a quantidade de cargas, eu aumento o potencial na mesma proporção. Estão entendendo? Até aí, tranquilo. O que isso significa, pessoal? Se isso é verdade, né? Significa que o potencial V, os volts, de um condutor que está em equilíbrio e a quantidade de cargas que eu tenho na superfície são grandezas proporcionais.
Elas aumentam na mesma proporção e diminuem na mesma proporção. Se eu pegar uma esferinha qualquer, né? Uma esfera qualquer, e dobrar a quantidade de cargas, eu vou dobrar o potencial elétrico, volts, que essa esferinha vai ter. Se eu cair pela metade a quantidade de cargas, o potencial que eu medi vai cair pela metade. Com isso, eu posso falar que a razão, divisão, relação entre esses valores de carga elétrica e potencial elétrico é um valor constante. Eu posso afirmar isso porque a gente experimentou e viu, né, e consegue provar que quanto mais carga eu coloco, mais tensão eu vou ter. Parece óbvio isso, né? Pensa aí, começa a pensar já até num balão de soprar, né? Quanto mais eu soprar e ele crescer, maior vai ser a pressão do ar lá dentro. Né? Então, ele vai inchando, vai pressionando cada vez mais. O ar vai estar cada vez mais sob pressão. Mas uma hora esse ADV pode estourar, igualzinho no balão? Isso. Quem falou isso aí? Ah, foi Miguel, né, pai? Ô, Miguel. Miguel, além de ser lindão, é sabidão, né, cara? Ah, poucas ideias, né, professor? Lindão, não sei, né, cara? Porque foi você que se autoproclamou. Agora, sabidão, eu tô proclamando aqui. Ah, mas eu sou lindão sim, pô. O pessoal fala aí, eu passo na rua, o pessoal fala, olha lá, lindão lá, entendeu? Sim. Mas é gozação. Agora eu falo assim, é o cheiroso, porque ele é fedido, né? É o contrário, a gente faz como gozação, Miguel. Brincadeira. Eita. Brincadeira, Miguel. Brincadeira. Mas olha só, gostei da sua análise aí. Eu tomei o exemplo do balão aqui, vamos seguir nele, eu gostei. Se eu soprar demais, chega uma hora que o balão estoura, não estoura? E toda aquela pressão do ar ali dentro vai pelos ares, não é assim? Cadê o Miguel? Sim, é Sim, é assim. Isso, não chateou comigo não, né, Miguel? Às vezes eu faço umas brincadeiras meio sem graça. Um pouquinho, professor. Perdão. E no caso da eletricidade, gente? Imagina só, eu tenho aqui uma bexiga, eu vou só carregando esse corpo aqui, vou carregando, o potencial aumenta. Eu ponho mais carga, o potencial aumenta. Eu ponho mais carga e o potencial aumenta. 1000 volts, 2000 volts, 3000 volts. Chega uma hora que ele não vai suportar, assim como o balão. E vai haver uma descarga para algum ponto mais próximo que está aterrado. Ainda que seja via ar, pelo ar. Uai, a nuvem é um exemplo claro disso. Ela se carrega tanto, chega uma hora que ela não suporta aquela pressão toda, descarrega para o solo. O John Travolta, quanto mais carga ele tinha, lembra dele? Mais longe da maçaneta, fechava o arco elétrico. Se ele ficasse muito carregado, tinha muito potencial, tinha muitos volts. E com isso, saía fagulha do dedo dele para a maçaneta. Se alguns alunos não se lembram, não assistiu a simulação do John Travolta, joguem no grupo que eu ponho disponível lá no grupo para vocês novamente, tá? O aplicativo lá do PET. A gente consegue ver essa noção. Então, exatamente como o balão, se eu começar a carregar demais, soprar demais, a pressão interna vai aumentando e associem potencial elétrico com pressão. Quanto maior potencial elétrico, mais pressão eu estou colocando nos elétrons para sair dali, para fugir dali, né? Maior é a altura que eu estou colocando na caixa d'água. Eu estou elevando uma altura cada vez maior, mais pressão, mais capacidade de desenvolver trabalho. Então, chega uma hora que essa esfera aqui, se eu carregar ela, de botar muita carga aqui, ela não vai suportar e vai alguém que estiver próximo, passando pela rua, ela descarrega por essa pessoa e vai para a terra. Alguém que chegar próximo, apontar o dedo, uma maçaneta de porta que estiver próximo, pelo ar, ela acha a maçaneta e descarrega. Então, já viram aquelas esferas em filmes, né? Você carrega demais aquelas esferas metálicas e fica soltando assim, ó, naqueles raios da esfera. Está tão carregada que está saindo pelo ar, está saindo pelos poros, né? Nossa, eu estou tão lá e tal que está saindo pelos poros. Não consegue aguentar mais. A pressão é tão grande, tão intensa, que ele descarrega e rompe a rigidez dielétrica do ar, da madeira, do suporte isolante onde ele está apoiado e atinge o solo. É assim que funciona. Então, essa análise aí, essa analogia aí é bacana porque acontece exatamente dessa forma. Conseguiram entender? Bom, professor, só uma coisa. Sim. Porque assim, o potencial ele é diretamente proporcional à carga geradora do campo elétrico. Até porque, só te interrompendo aí, Hugo, até porque a equação do potencial elétrico, qual é mesmo? É K vezes Q dividido por D.
Isso. K, que é a constante eletrostática do meio. Q, então quanto maior o Q, maior é o V associado. Então a gente vê pela própria equação matemática que quanto mais carga que eu coloco, maior vai ser o potencial V associado, né? A gente consegue ver até por aí. E aí pode continuar a sua pergunta. É porque assim, quando vai fazer o campo elétrico, você vai fazer lá o Qzão e o Qzinho, uma carga geradora do campo e uma carga de prova. Mas nesse Isso. caso aí que vai ter um monte de carga, o que eu considero como carga de prova e carga geradora do campo elétrico? Não, aí perceba, aqui eu só faço esse Qzão aqui, ó, o Qzão. Isso tudo aqui é carga geradora do campo elétrico. Não tem Qzinho aqui. O potencial elétrico só tem a ver, K, Qzão sobre D. Não tem Qzinho, né? O Qzinho eu usaria aqui, se eu colocasse a 1 metro de distância dessa esfera, para calcular 1 metro, se ali eu colocar um Qzinho, qual que seria o potencial que o Qzinho estaria sujeito, estaria enxergando. Conseguiu entender? Então, aqui tudo, esse corpo aqui, essa esfera, é um corpo gerador do campo elétrico que está recebendo uma carga Qzão maiúsculo aqui. Então, a princípio eu tenho 1 coulomb, vou colocar 2 coulombs, 3 coulombs, eu estou aumentando a carga elétrica do gerador do campo. Eu nem entrei no Qzinho aqui, não precisa. Conseguiu entender? É porque cada carga vai gerar um campo elétrico e como cada carga vai ter o mesmo valor, né, o mesmo módulo, então o campo elétrico que cada carga vai gerar vai ser do mesmo módulo, seria isso? Mas o que você está chamando aqui de cada carga? É porque assim, você tem um monte de carga aí em volta, né, da superfície do corpo. Esses mais aqui? Isso, seria isso? Então, perceba uma coisa, Hugo. Aqui não é carga, aqui são, por exemplo, prótons. Não é isso? Uhum. Então, quanto mais elétrons eu tiro desse corpo A, mais prótons vão sobrar. Concorda comigo? Ah, tá. Então. Esses mais prótons sobrando, eu consigo calcular uma quantidade de carga Q, que não são vários Qs, é um Q só, que é o número de prótons que está sobrando, vezes a carga elétrica elementar de um próton, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá lembrado disso? Aham. Então, quer dizer, eu tenho a carga de um próton. Quantos prótons eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu contei 8 cargas positivas aqui, concorda comigo? Aham. Então, qual que seria a carga Q? Seria o número de elétrons igual a 8, vezes a carga de cada prótons, perdão, o número de prótons igual a 8, N igual a 8, vezes a carga elétrica de cada próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, eu teria aqui o valor de carga Q, um Q só, que é o total de prótons a mais ou de elétrons a mais que estejam sobrando, vezes a carga elementar. Tá lembrado daquela história? Então, eu não tenho vários Qs. Eu tenho um Q único Q, que é igual à expressão de N vezes E. N, número de prótons ou elétrons em excesso, vezes a carga elétrica elementar E. Tá lembrado disso? Entendi. Então, se eu quiser aumentar a carga Q do objeto A, eu tenho um objeto A, eu quero aumentar a sua carga Q. Está positiva. Eu tenho que tirar mais elétrons dele, por atrito, por indução, por contato, não sei. Algum desses processos que nós estudamos, né, eu tenho que tirar mais elétrons dele. Se eu vou tirando, eu vou aumentar o número de prótons que está em excesso. E a quantidade de carga Q, ela vai subindo. Conseguiu entender? Beleza, entendi. E aí, se a quantidade de carga Q vai subindo, o potencial elétrico V vai subindo também na mesma proporção. Se eu dobrar aqui, ó, de 8 prótons, eu passar para 16 prótons sobrando no objeto A, o meu potencial também vai dobrar. Conseguiu entender? Mas é tudo uma única carga Q. É uma carga Q que eu falo que é o QA, carga do objeto A, que está sendo aí o gerador desse campo elétrico. Se eu colocar uma carga pontiforme de prova nas regiões aqui, ela vai estar sujeita a um campo elétrico que sai do A, a um potencial elétrico, né, dependendo da distância. Aí é outra situação. Por enquanto aqui, eu estou analisando só o objeto A, que está gerando, digamos assim, um campo elétrico. Entendeu? Beleza.
Beleza, podem perguntar, pessoal, que aí, olha só, eu voltei lá naquele Q igual a N vezes E, lá da segunda aula, alguma coisa assim. E isso que é o bacana. A gente está aqui, né? Eu preciso do primeiro bimestre, demais, né? Para a gente poder entender os conceitos, senão a gente é confuso, é difícil a gente fazer essa associação, tá? Não creiam que é fácil, porque não é. Por mais que a gente tente aqui virar do avesso, não é. É delicado. Podem perguntar à vontade, ok? Então, o que eu quero afirmar aqui? Que a quantidade de carga Q, ela é dividido pelo V, vai dar um número constante. Essa razão, ela é um valor constante. Por quê? Se eu dobrar a quantidade de carga, eu dobro o potencial. Tripliquei em cima, eu triplico embaixo. Se eu dividir um pelo outro, sempre vai dar um valor constante. Esse valor constante, meninos, em homenagem ao Michael Faraday, a gente deu o nome, olha só, olha o Q sobre V daqui, que dá um valor constante. O que a física fez? Ora, se eu sei que se eu dividir sempre a carga Q pelo potencial V vai dar um valor constante, esse valor constante eu vou dar o nome de capacitância ou de capacidade. É a mesma coisa. Alguns falam capacidade elétrica, outros falam capacitância. Já adianto para os senhores que capacitância é mais chique. Capacidade é mais o pessoal lá da física, talvez. Nós aqui, né, é capacitância C. É o que o pessoal da eletrotécnica, da engenharia fala, é capacitância. Pode falar capacidade? Ok, mas é mais brega, né? Então, você que vai no baile do brega, você vai lá falar capacidade. Você que vai lá no baile de gala, você vai falar capacitância. Show? O que é capacitância? Q dividido pelo V. A quantidade de carga que eu tenho no meu objeto, A, B, C, que é um objeto condutor, lembra? Isolado, condutor, em equilíbrio eletrostático, carregado positivamente ou negativamente. Olha quanta informação aí. Esse objeto, eu vou ver quantos coulombs ele tem, dividir para quantos volts ele armazenou com aqueles coulombs, e isso vai dar um valor constante. Ó, Coulomb dividido por volt. C, Coulomb dividido por V de volt. Tá? Isso no SI, em homenagem ao Michael Faraday, a unidade virou Farad. E aí, tem uma pulga aqui, ó. Vocês não estão vendo, não. Mas tem uma pulga atrás da minha orelha. Por que o camarada chama Michael Faraday e, em sua homenagem, surge a unidade Farad, sem ter o AY? Quem é o espertinho aí que me dá essa resposta? Hã? Imagina... Seria alguma coisa por causa da tradução? Não é, porque assim, o Farad e Faraday estão tudo aqui já no português ou no inglês, né? Não é, mesmo no inglês, mesmo lá no qualquer idioma, sempre vai ser a tradução Michael Faraday e a unidade Farad com D mudo. Tem alguma incongruência aí. É uma pulga atrás da orelha que eu tenho. Né? Alguns alunos já me deram alguma explicação. O Google fala muito pouco sobre isso. Depois, já viram volts comigo, né? E em circuitos com Rezende, meu xará. O volts é em homenagem a qual cientista? Quem Volta. sabe? Alessandro Volta, né? Alessandro? Volta. É Alessandro Volt? Não, é Volta. Por que então que a unidade é volt e não volta? Porque Acho o que é ampere... sempre estranho, né? Por exemplo, você falar a fonte de tensão ela tem 10 voltas. Sei. Mas em inglês também é volts. E volta lá, o A lá não teria... Poderia ser Não volta. é nem questão disso de português. É questão que... não. Ah, Porque o ampere é ampere mesmo. Coulomb é Coulomb. Newton é Newton. Agora, o Alessandro Volta e o Michael Faraday, eles tiveram aí, de certa forma, o seu nome abreviado, né? Por que será? Pesquisem aí no Google. Quem trouxer para minha resposta é um mérito aí. posso chutar? Pode chutar. Eu acho que grandeza nunca deve terminar com vogal. Não, quer dizer, ampere seria uma exceção, né? Sei lá. Acho que teríamos outros também. Estou tentando lembrar aqui, né? Mas é um bico que você deu aí, né? Um bico interessante. Vou até pesquisar mais a fundo isso daí. Mas continue estudando. Vai lá, pesquisa lá depois. Enfim. Acho que grandeza elétrica. Mas o Faraday, por exemplo, termina com Y, não é vogal? Verdade. Tem som de vogal, mas não é vogal, né? Sei lá. Deve ser algo de tradução, porque algumas letras no final mudam muito de uma língua para outra.
Não é Tipo porque... volta. O volta mesmo. O A mesmo muda muito do português para o inglês, por exemplo. Sim, mas não, acho que não é isso, porque o Faraday, com D mudo, lá nos Estados Unidos, o nome dele é Michael Faraday, e lá também lá não é Faraday, a unidade, lá também é Faraday, é o SI, no mundo inteiro. Então, quase lá, continua pesquisando. Então, porque, tipo, se fosse Faraday, ficaria muito diferente. Se a unidade fosse Faraday, ia ficar muito diferente para falar aqui e lá. Não Porque sei. aqui seria lá eles Faraday falariam e lá dele, Faraday. E ficaria diferente. Sei lá, pode ser, né? Pode ser. Lá seria como? Lá, inglês? O Faraday. Hã? Faraday. Faraday, Terminaria com day, não com die. E aqui ficaria como? Die, terminaria com die, não day. E lá? Day. E aqui? Mesma coisa. Não sei. Pode ser. Então, Faraday... Aí é falando de pronúncia, né? Então, assim, cada um vai pronunciar. Acho que a pronúncia não daria. Não é por aí, não. Pesquisa aí. No Google, busquem aí nos livros, depois traga a informação para mim. O fato é, Faraday ou Faraday, lembrando, porque muita gente faz confusão. Acaba, depois passa o estudo um tempo, acho que a unidade é Faraday. E lembra que a unidade, então... Professor, achei aqui. Faraday. O Faraday é uma unidade antiga de carga elétrica muito utilizada em processos eletroquímicos. Por isso, não se deve confundir Faraday com Faraday. Deve ser Essa por é uma isso boa de existir. explicação. É uma delas, sim, sem dúvida. Embora eu acho que dava para contornar. Não sei se tivesse um pouco de boa vontade lá na SI, né? Mas é uma das explicações. Quem falou aí? Vou inventar uma teoria da conspiração aqui. O Renan. É o Renan, beleza. Bacana, Renan. Por enquanto, a sua explicação é que está mais coerente, viu? Pera aí. E se não foi uma homenagem? E, sei lá, foi uma coincidência? Não, é homenagem aqui, ó. É homenagem. Isso aí eu garanto. É homenagem ao Faraday. E aí, deixando um pouco essa pulga atrás da orelha do lado aí, que o Renan já clareou um pouco para nós, pode depois só estudar o que era essa unidade antiga, né, de carga e tal, para a gente poder fechar esse assunto. Mas é mais ou menos por aí mesmo, tá? O Alessandro Volta é diferente, não é por isso não. Quem descobrir do Alessandro Volta e Volt ganha outro mérito aí, porque tem umas histórias... Aí tem umas teorias teorias da conspiração muito malucas aí. Quem conseguir encontrar, tem umas histórias boas. Enfim, para nós aqui, o que importa, meninos? Que a capacitância, ela mede a capacidade, olha só, que um condutor tem de armazenar cargas elétricas. Vocês entenderam alguma coisa nessa frase aí, ou não? Capacitância, que é essa constante aqui da divisão de quanto de carga ele armazena para a quantidade de volts que eu vou medir, é o quê? Ele mede, eu tenho a noção da capacidade que um condutor... Olha só, capacitância mede a capacidade, óbvio, né? Que um condutor tem de armazenar cargas, de suportar cargas, sem essas cargas irem pelo ar, sem ele se descarregar, sem ele se tornar nulo novamente. Quanto maior for essa capacitância C, maior será a capacidade que ele tem de armazenar o quê? Cargas. Lembra do balão? Eu tenho um balão pequenininho. Eu coloco pouco ar dentro do balão, ele já não suporta mais a pressão e estoura. Por exemplo, chegou a 100 volts de pressão, entre aspas, né? Ele é pequenininho, ele estoura. Não aguenta mais segurar. Sai pelo ar, dispersa, porque a tensão ali dentro sobe muito e ele se perde. Agora, se pegar um balão, aquele balão maior, que botava até doce ali dentro, de aniversário antigamente, e foi enchendo aquele balãozão, ele cabe muito mais ar ali dentro. Ele cabe muito mais cargas elétricas ali dentro. Antes que as paredes ficam com tanta pressão a ponto de explodir. Se eu pegar um balão aí do tamanho de um planeta, né, se possível fosse, olha quantas cargas elétricas caberia ali dentro antes dele adquirir uma pressão violenta a ponto de explodir. Então, olha, dá para a gente ter uma noção aqui, bem assim, intuitiva. Eu estou trazendo para o lado do intuitivo, porque vocês entenderem pelo lado da intuição, acabou. Nunca mais vocês esquecem. Não adianta ficar falando fórmula aqui, frase de efeito, que se vai, né? Igual o balão, escoa para a terra. Tendo lembrado do balão da bexiga, né? Eu estou sobrando um balãozinho pequenininho.
cabe pouco ar, cabe pouca carga. Um balão maior, cabe mais carga. Um balão maior ainda, cabe mais cargas. Antes de atingir aquele mesmo limite de estresse. Né? Então, olha só. Se eu tenho, vamos fazer uma conta rápida aqui. 1 coulomb de carga dentro de um balão, né, de um capacitor, de que 1 coulomb por 1 volt. Eu coloquei 1 coulomb de carga, dá lá milhões de elétrons, né? Enfim, bilhões, trilhões de elétrons, para dar 1 coulomb de carga, Q igual a N vezes E, coloquei aqui, medi, deu 1 volt. 1 coulomb por 1 volt, qual que é a capacitância? Quanto que dá? 1 farad. 1 farad, não é isso? Agora, imagina que é um balão maior. Um balão de 2 farads. Dobrei o tamanho do balão. De 1 passou para 2. O volt aqui vai continuar 1 volt. Quantas cargas eu tenho que colocar para dar 2 farads aqui? Mantendo a mesma pressão. Enchendo o balão, né? Com a mesma pressão. Eu vou ter que colocar quantos coulombs aqui? Quem aqui consegue descobrir? 2 coulombs, né? 2 coulombs de carga. Então, se eu vou manter 1 volt, que é uma pressão padrão aí de 1 volt ou de 1000 volts, tanto faz, né? 1000, mas vamos facilitar a conta aqui, 1 volt. Se eu tenho 1 farad, esse balão cabe 1 coulomb de carga. Se eu mantiver a pressão padrão de 1 volt e eu tiver um balão maior de 2 farads, ele cabe 2 coulombs. Se eu tiver um balãozão de 100 farads, um balão grande, em 100 farads, a capacidade dele é grande. A capacidade aqui, ó. Aí faço essa associação, capacidade ou capacitância. Ele tem uma capacitância grande, ele tem uma capacidade de volume grande, 100 farads. Eu vou colocar 100 coulombs para dar o mesmo 1 volt. Então perceba que um balãozão grandão, ele cabe muita carga para chegar na mesma pressão, entre aspas, de 1 volt. Entenderam só? Então, olha como é que funciona essa relação. Eu já vi que tem a ver com a forma geométrica, eu já vi que tem a ver com o tamanho. Não adianta pegar um capacitor muito pequenininho, que ele não vai ter espaço para armazenar aquele tanto de carga elétrica. Aí a tensão sobe rapidinho. É um capacitor pequeno. Eu ponho 1 coulomb aqui, já tem aqui 5.000 volts. 1 coulomb dividido por 5.000 volts, que é pequenininho. Eu botei 1 coulomb, ele não está suportando mais, está lá uma pressão violenta, um estresse louco lá dentro. Está com 5.000 volts. A capacitância vai dar 0,00002 lá. Ou seja, uma capacitância pequenininha, um volume pequenininho, um balãozinho, ó, michuruca. Estão conseguindo entender essa analogia? Ou estou complicando ao invés de ajudar? Como é que está aí? Nessa analogia, a carga seria o ar, o volt seria a pressão e a capacitância seria a quantidade de armazenamento do balão. Isso, exatamente. Seria isso mesmo. Bacana. Nós vamos ver que é mais ou menos por aí mesmo. Sabe por quê? Vamos pegar um exemplo aqui de um capacitor, uma esfera. Sempre uma esfera, né? Porque a esfera, olha só, a esfera é bacana, a esfera não tem ponta, não tem poder das pontas, né? As cargas não saem pelos cantos de um quadrado, tudo esférico, bonitinho, tem um raio, bacaninha. Então, tudo aqui na eletrostática é esfera. Vocês vão ver. Porque a esfera, ela é muito uniforme, né? Ela tem uma forma muito agradável de se trabalhar, muito geométrica. Então, perceba. O Lugo falou um tempo atrás aqui na aula que a diferença de potencial é K vezes Q dividido por D. Se eu pegar uma esfera com raio D igual a R, né? Raio igual a R, a tensão, o potencial na superfície da esfera é a constante do meio vezes a quantidade de carga que ela tem, dividido pela distância ao seu centro. A distância D do centro à superfície é o próprio raio. Concorda comigo? Concordo, professor. Bacana. Então tá jóia. Então, olha só. Logo temos que a capacitância ou capacidade elétrica, tanto faz, de uma esfera é dada, óbvio, C, Q sobre V. Alguns espertinhos gostam de falar que Q passa o V multiplicando. Aí Q fica igual a CV, o antigo comando vermelho lá, aquela bobeira lá que tinha. Aí só para lembrar do CV, QCV, né? Então é uma forma de decorar, tá? Não é politicamente correto, mas é uma forma de decorar. Bom, eu vou pegar esse V aqui,
Vou substituir pelo que eu falei. Ao V, substituir. Q corta com Q. E aí, o R está dividindo, vai para cima. E o K continua aqui, né? Corta, ó, é muita letra. Pera aí. Qzão corta com Qzão. O R minúsculo vai para cima. E o K, constante eletrostática do meio, fica aqui embaixo. De modo que eu vou ter que, para uma esfera, não é para quadrado, não é para placa paralela, um plano, para uma esfera, a capacitância ou capacidade de armazenar cargas é dada simplesmente pela relação entre o raio da esfera e a constante eletrostática do meio. Percebemos, portanto, pessoal, que a capacitância aí de um condutor esférico, né, de qualquer condutor, depende da forma da sua superfície. Fizemos a análise aqui para uma esfera. Posso fazer para um retângulo, posso fazer para um cilindro, posso fazer para uma pirâmide, qualquer forma que eu queira aí, tá? A esfera é mais fácil. O que significa eu chegar nessa conclusão aqui? Eu consigo calcular a capacitância de uma esfera condutora simplesmente dividindo o raio pela constante do meio. Querem ver? Vamos fazer um exemplo aqui que vocês vão entender isso melhor. Exemplo 1. O tempo voa, né, rapaz? Quando o papo tá bom, o tempo passa rápido. Não vou até 13h30 hoje, não. Pretendo acabar antes. Exercício 1. Qual deve ser o raio de uma esfera condutora? Opa, raio, acabamos de ver. Esfera condutora, bacana. Para que no vácuo, constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a nona. Viram? Estão ligando em uma coisa a outra. Tem a capacitância igual a 1 farad. Vão extrair os dados do exercício, por favor? Falou vácuo. Se falou vácuo, eu vou pegar o K0, que é no vácuo. 9 vezes 10 a nona. Só isso. Capacitância, 1 farad. Acabamos de aprender que para uma esfera, a capacitância de uma esfera, basta eu dividir o raio pela constante do meio. Se basta dividir, e eu quero calcular aqui agora o raio dessa esfera, o raio está aqui. Vou passar o K multiplicando, o C. Então, o raio vai ser, não é o raio que parta aqui não, hein? É o raio da esfera. Vai ser a constante do vácuo vezes o C. 9 vezes 10 a nona vezes 1. Cheguei na conclusão que o raio dessa esfera condutora, para ter 1 farad de capacitância, tem que ter um raio, pasmem os senhores, de 9 vezes 10 elevado à nona potência. Misericórdia, professor. Isso aí é um balão. Hã? Não é uma bichinha. Olha o raio que teria que ter essa esfera para que eu consiga ter uma capacitância de 1 farad. Primeiro, quero mostrar que 1 farad é muita capacitância. Né? Quando eu divido 1 coulomb por 1 volt, 1 coulomb por 1 volt é 1 farad. Então, para ter 1 volt numa esfera que tem 1 coulomb de carga, eu vou ter que ter, olha só, que é 1 farad, né? Eu tenho que ter um raio para conseguir armazenar todos esses elétrons ou todos esses prótons em excesso. Eu teria que ter uma superfície, uma esfera gigantesca, pessoal. Mas põe gigantesca, eu diria assim, astronômica, não é nem gigantesca. Gigantesca é dentro do nosso planeta aqui. Astronômica. Alguém sabe o que seria um raio de 9 vezes 10 a nona? É o raio da Terra? Quem sabe? Hã? Olha que loucura. Eu só consigo, olha só, para ter uma tensãozinha de 1 volt, eu teria que colocar uma quantidade de carga tão gigantesca, o objeto tinha que ficar 1 coulomb numa esfera tão grande, que eu chegaria nessa conclusão aqui, ó. O raio da Terra é 6,3 vezes 10 elevado a sexta em metros, né? 6,3 milhões de metros. Olha só. E aqui eu tenho que ter algo maior do que a Terra. Se eu fizesse a divisão aqui, 9 vezes 10 a nona, dividido pelo raio da Terra, eu falo que esse resultado aqui equivale a um planeta condutor esférico 1.400 vezes maior do que a Terra. Esse valor é 1.400 vezes maior do que esse. Então, quer dizer, para ter 1 farad na Terra, o raio da Terra não dá. Eu não conseguiria obter 1 farad na Terra. Eu teria que ter uma superfície 1.400 vezes maior do que a Terra. Olha que loucura isso, pessoal.
São coisas astronômicas. O que acontece com isso? 1 farad é algo quase impossível de se atingir, muito difícil de atingir. É uma unidade muito grande de se atingir. Eu trabalho então com os submúltiplos do SI, que é um microfarad. Lembra que eu trabalho sempre com microcoulombs? Né? Eu não faço um corpo está carregado com 10 coulombs. Isso é só teórico. Na prática, é microcoulomb toda hora. Micro, 10 a menos 6. Aqui, mesma coisa. Microfarad. Aqui eu vou além. Nanofarad, que é 10 a menos 9. Picofarad, que é 10 a menos 12. Então, quando nós falamos em capacitância, eu começo aqui por baixo, pessoal, com uma unidade que é 1 milhão de vezes menor do que um farad. 1 milhão de vezes menor. Não raro, é 1 bilhão, 1 bilhão de vezes menor. E 1 trilhão de vezes menor, que é o picofarad. Então, quando eu um capacitor de uma placa, de circuito, um capacitor usado em subestação, é tudo microfarad, nanofarad, picofarad. Tá? Então, são submúltiplos do SI, porque falar em capacitor de 1 farad é algo gigantesco, é algo muito difícil de se alcançar. Entendeu? Professor, Dúvidas? Podem perguntar. a capacitância, ela é uma propriedade intrínseca de cada material? Sim, é uma propriedade intrínseca. Tem materiais, aí a gente fala de materiais condutores, né? Normalmente, que é intrínseco do material e da geometria, do tamanho. Se pegar placas paralelas ou uma esfera carregada, eu consigo colocar ali tantos coulombs por volt. É a característica daquele equipamento. Troquei, mudou a característica de coulombs por volt. Né? Aqui, no caso, quando eu falo capacitância de 1 farad, de uma esfera, aí tem a ver só com a forma geométrica. Se for uma esfera, tem a ver apenas com a forma geométrica do meu condutor, digamos assim. Se eu aumento aqui, ó, cadê? Se eu aumento a quantidade de cargas, o potencial aumenta na mesma proporção. Né? Então, um farad é 1 coulomb, produz 1 volt. Se eu tiver meio farad, meio coulomb produz 1 volt. E por aí vai. Entendeu? Vamos dar mais um exemplo que vocês vão perceber melhor. Olha só. Um condutor encontra-se isolado, exercício 2, em equilíbrio eletrostático. Se ele possui uma carga aqui ao micro, né? Porque não existe 1 coulomb, é muita coisa de carga também. Então, eu tenho uma carga de 10 microcoulombs sobre o potencial elétrico de 5 vezes 10. Isso aqui é quanto, hein, pessoal? 5 vezes 10 elevado à terceira é 5.000 volts, 5 kV. Então, eu tenho aqui um condutor isolado, equilíbrio eletrostático, uma carga de 10 micro, produziu 5.000 volts. Qual que vai ser a capacidade ou a capacitância elétrica desse objeto aí? E aí, pensando na sua pergunta, depende muito do meio onde está, né? Que vai depender do quanto ele consegue carregar, da geometria, e o material condutor nem depende tanto assim. Se for prata, ouro, cobre, porque, na verdade, eu não estou entrando aqui com uma resistividade do cobre, né? Uma resistividade do ouro, da prata. Então, não é nem uma assinatura do próprio material. Tem muito mais a ver com a dimensão dele, com as características geométricas e do meio, do que propriamente digamos assim, do material. Tá bom, Hugo? É porque, assim, se você imaginar, por exemplo, você pega diferentes materiais, eles vão estar no mesmo meio, com o mesmo tamanho. Por exemplo, várias esferas condutoras, Sim. do mesmo raio, estando no mesmo meio. Aí cada uma vai ter um número de capacitância, seria isso? Diferente? Isso. Se estiverem no mesmo meio, com o mesmo tamanho, o mesmo raio, a capacidade delas, independente da liga metálica, vai ser a mesma. O que não pode colocar material isolante. Aí eu consigo mudar o meio. Quando a gente vai aprender esse capacitor, placas paralelas, na hora que eu coloco entre 2 placas paralelas, eu coloco ali um recheio, um sanduíche ali, um isopor, um papel, eu estou mudando o meio. Aí eu consigo aumentar a capacitância. Mas o fato de ser material, ligas diferentes de material condutor, não vai atrapalhar ou melhorar em nada, entendeu? Se é condutor, é o suficiente. Eu preciso ter um grau mínimo de liberdade de movimentação dos elétrons. Se eu garanto esse grau de liberdade dos elétrons que os condutores me garantem, ou seja, não é um isolante,
não faz diferença. Mesmo raio, mesmo meio, tudo igualzinho, não vai, mudou só prata, ouro, cobre, não faz diferença. Beleza? A gente vai ver isso melhor na aula que semana que vem, que eu vou pegar placas paralelas e eu vou recheá-lo com material isolante. Aí eu consigo aumentar a capacitância. Eu coloquei um material dielétrico isolante no meio de duas placas metálicas. Tá? Mas o fato de qual metal que tem ali, sendo condutor, não faz diferença. Bacana? Professor, tem isso no ventilador, porque aqui em casa direto tem que trocar o capacitor, porque o ventilador fica fraco, aí fala, troca o capacitor. Aí troca o capacitor, o ventilador volta a ficar forte. É sempre... Ventilador de teto, quem que falou? Isso, ventilador de teto. Sim, ventilador de teto tem o capacitor, que ele, inclusive, faz esse ajuste da velocidade, que você comentou. Né? Às vezes, o capacitor ele queima, ele entra em curto, ou ele abre, né? E aí você perde a propriedade dele. Aí você simplesmente troca o capacitor, uma pecinha branca, né? Desse tamanhozinho, mais ou menos, ele volta a funcionar. Vamos falar mais sobre isso na aula que vem. Embora quem perguntou foi o? Caio. O Caio. Embora essa aplicação do ventilador da sua casa é uma aplicação AC do capacitor. Nós aqui vamos focar mais na aplicação em corrente contínua, porque vocês estão fazendo circuito de corrente contínua, né, e o eletromag aqui é mais aplicado a corrente contínua. Mas essa aplicação do ventilador é mais já em corrente alternada, mas a gente dá uma pincelada nela também. Tá? Então, o capacitor tem várias aplicações. O capacitor, pessoal, a gente usa muito em circuitos elétricos. Ventilador, aqueles mecanismos de choque, desfibrilador cardíaco. Então, tudo isso é raquete matar mosquito, né? Máquina fotográfica, placas de circuito, de modo geral. A aplicação dos capacitores são enormes. Nós vamos falar mais as aplicações na aula que vem. Tá? Mas bacana. Bem lembrado aí esse capacitor que eventualmente você troca. No terceiro ano, Caio, nós vamos inclusive aprender a testar, fazer 3 testes nesse capacitor, para ver como é que estão as condições dele, se ele queimou, se ele está em curto, se ele está aberto, se ele perdeu a sua capacitância por algum motivo, foi reduzida. Então nós vamos aprender a fazer uns testes nesses componentes aí. Se tiver no presencial, até explodir uns 2 ou 3 nós vamos. Tá? Eu vou colocar uma tensão bem maior do que ele suporta, né? Ele vai carregar de forma inadequada e ele estoura, ele explode. Vocês vão ver papel voando para tudo quanto é lado, que é o dielétrico que ele usa, um papel, vocês vão ver ele estourando mesmo e catando os cacos dele pelo chão lá, vocês vão perceber como é que ele é construído. Tá? Terceiro ano, certamente estaremos aí presencial, se Deus quiser. Né? Nem pensar assim, ficar até 2023 aqui na pandemia é demais. Nem pensar em remoto, pelo amor de Deus. Então, eu espero que já no final desse ano já estejamos em sala de aula, quem dirá no terceiro. É bem interessante que a gente vai aumentando a tensão, aí dá aquele tiro, né? Os alunos tomam aquele susto de imediato, depois acabam acostumando. Nós vamos realmente testar esses equipamentos aí, tanto os de ventilador, quanto os de motor, quanto os eletrônicos. Tem vários tipos de capacitor. Nós vamos aprender a testar todos aí. É no terceiro ano, mas isso chama assim, ensaios e testes. É bem bacana. Show? Pode falar. Falaram que você é mal, que você põe aluno para pegar um capacitor sem descarregar os terminais. Tem isso também. Próximo nós vamos falar isso. Eu fiz muito isso, né? Porque eu trabalhava na Celor. Né? Quando a gente carrega um capacitor, são cargas elétricas. Deixa eu falar o que vem. E aí é um teste que a gente faz com estagiário, né? Vocês vão passar por isso. Não os meus alunos, porque os meus alunos já chegam na indústria sabendo dessa brincadeira, dessa pegadinha que eles fazem. Mas é muito comum os alunos tomarem choque aí quando vão fazer estágio, né? Ou quando são recém-formados, vão trabalhar, põe a mão no capacitor, dá aquele tranco. A gente fala melhor na próxima aula. Exercício 2. Um condutor está isolado. Equilíbrio eletrostático. Possui uma carga Q de 10 micro. Potencial V de 5.000 volts. Qual é a sua capacitância? Extrai os dados. Ele falou vácuo aqui? Não falou. Se não falou, fica sendo no vácuo mesmo. Né? Pô, professor, me saí bem nessa, hein, pessoal? Esqueci de colocar aqui o meio, ó. Consegui sair bem pela tangente aqui. Não falou, usa vácuo. Que 10 microcoulombs, que é 10 vezes 10 a menos 6. E uma tensão de 5.000 volts. Ora, C é uma constante, que é a quantidade de carga pela tensão. Muito bem. Qual que é a quantidade de carga? 1 micro. Olha um micro aqui, ó. E a tensão produzida por esse... 10 micros, né? 10 microcoulombs.
Qual que é a tensão produzida aqui? 5 kV. Se eu fizer essa divisão, 10 por 5 são 2, 10 a menos 6, o 10 a menos 3 vem aqui para cima, né? Vou chegar que é 2 vezes 10 elevado a menos 9 farads. Ou, que comumente nós vemos aí no mercado, uma capacitância de 2 nanofarads. Farads, não é faradays, não, ok? Farads, D mudo, D com S mudo. Bacana? Mole demais, né, pessoal? Até aqui, assim, as contas, para quem já chegou no segundo bimestre, tem nada demais em termos de conta. Aplicação direta de uma equação para descobrir essa constante aqui, ó, do seu objeto. Quanto que vale a relação entre a quantidade de cargas que ele armazena e a tensão que ele produz. Isso que eu quero que vocês entendam na aula de hoje. Que a capacitância é a relação entre quantidade de carga que eu coloco no objeto e a tensão que esse objeto produz. O potencial que é gerado ali. Para finalizar a aula, inclusive, e esse trecho do conteúdo, o último, que é um condutor isolado, de novo, equilíbrio eletrostático, tem que ser assim, pessoal. Se ele estiver aterrado, ele não está carregado, né? Não tem nada. Encontra-se no vácuo. Eu consigo aterrar um capacitor, descarregar um capacitor, né? Coloco uma chave de fenda nos seus 2 terminais, descarreguei. A capacitância existe, mas não vai ter nem carga e nem tensão. A tensão vai ser 0. E aí, olha só essa relação interessante, hein? Vou voltar aqui, ó. C igual a Q sobre V. O C, o material, ele tem uma capacitância. Um capacitor, ele tem uma capacitância. 2 nano, igual eu mostrei aqui, ó. Ele é de 2 nano. Se eu medir, deu 0 volts, um capacitor de 2 nanofarad deu 0 volts, é porque tem 0 carga. Agora, se eu medir 1 volt, ele vai ter uma carga associada. Se eu medir 2 volts, vai ter uma carga associada. Se eu for lá e curto-circuitar os seus terminais, eu garanto que vai dar 0. Curto-circuitei, zerei o capacitor. Então, se a tensão deu 0, isso aqui em cima vai dar 0 também. Tá? Então, um capacitor com tensão nula é um capacitor que não tem cargas armazenadas. Se ali tiver algumas cargas armazenadas, a tensão não vai ser nula. Eu vou só pegar aqui, ó, a tensão, passo o V para cá e o C dividindo. A tensão vai ser o Q dividido pela capacitância 2 nanofarad. Aí eu consigo descobrir qual que é a tensão do capacitor. Entendeu? Então, cuidado. Se o capacitor está com tensão nos seus terminais, é porque ele está carregado com alguma quantidade. E se você colocar o dedão lá, que o Hugo comentou, você pode, o seu elemento de descarga vai passar pelo seu dedo, né, pelo seu corpo. Você pode tomar um belo de um choque aí. Tá? Último exercício, para fechar a aula. Condutor isolado, equilíbrio, papá, vácuo, aqui eu coloquei vácuo, possui uma carga de 2 microcoulombs, um potencial de 1000 volts, 10 a terceira. Se ele receber mais 1 micro de carga, qual será o seu novo potencial? Sem fazer conta, pessoal. Quem consegue resolver esse exercício 3 sem desenvolver a equação aqui? O que está perguntando? Alguém consegue? Quem consegue aí? Rebeca, conseguiu? Miguel? Não? Quem conseguiu aí? Tá pedindo para fazer conta de cabeça, é isso? De cabeça. Vamos pensar, junto comigo. Posso chutar? Pode chutar. Não, no caso aí seria simplesmente 2 vezes 10 a menos 9, porque o 3 ele passou por acima, subtraindo. Não, mais fácil. menos 6, não? Pera aí. Não, é menos 3, mas o menos 3 ali, ele passou, ele dividiu e passou multiplicando. Então seria 2 nano... Posso falar? Pera aí. Mais fácil. Gente, vão entender. Calma. Mais fácil que isso? Mais fácil. Olha só. Nossa, tio. Qual a carga que eu tenho aqui? Tá, 2 microcoulombs. Qual o potencial? 1 kV. 1 kV. Então, bom, ó, se esse objeto, esse condutor, tem 2 microcoulombs, ele gera quantos volts? 1000. Isso. Agora, o que vai acontecer? Esse mesmo objeto, esse mesmo condutor, essa mesma esfera, por exemplo, né, esse mesmo capacitor, ele vai receber mais 1 micro de carga. Se ele tinha 2, ele vai ficar com quanto? 3 microcoulombs.
Então, eu coloquei mais carga no meu capacitor. Eu levei mais carga para dentro dele. Eu aumentei a quantidade de carga dele em quantos por cento? 50%. 50%, não foi? Se eu aumentei a quantidade de cargas dele em 50%, porque ele saiu de 2 micro e agora vai para 3 microcoulomb, eu aumentei 50%. Multipliquei por 1,5 vezes. 1,5 vezes 2 é igual a 3. A tensão vai passar de quanto para quanto? Vai passar de 1.000 para 1.500. Viu? Não tem nem conta de 10 a menos 3. É óbvio assim mesmo. Porque se eu tenho um capacitor, placas paralelas, esférico, não importa. Ele tem 2 microcoulombs de carga. Se eu passar isso para 4 microcoulombs, eu dobrei. A tensão que eu vou ter nos terminais desse capacitor vai dobrar também. Vai passar de 1.000 para 2.000. Agora aqui eu não dobrei, eu multipliquei por 1,5 vezes, eu aumentei em 50%. Eu passei de 2 microcoulombs, a carga lá dentro do capacitor, para 3 microcoulombs, eu aumentei mais 1. Então, o meu potencial vai aumentar da mesma forma, na mesma razão, em 50%. Isso é o conceito de capacitância. Porque a capacitância daquele material, ela é constante, ela não muda. Então, se eu dobrar as cargas, eu vou dobrar o potencial. Se eu aumentar em 20% as cargas, eu vou aumentar em 20% o potencial. Porque a capacitância ali não mudou. É uma constante do material. A capacitância de um objeto não muda. Entendeu? Então, percebam. Agora eu quero fazer isso através de contas. Eu vou calcular a capacitância do material. Se eu calcular a capacitância do material para 2 microcoulombs, é a mesma capacitância para 3 microcoulombs, para 10, para 1.000 microcoulombs, não importa. Se eu calcular a capacitância para 2 microcoulombs, dividido por 1.000 volts, vou passar o 10 a 3 para cima, dá 10 a menos 9. Deu o mesmo valor do exercício 2, por coincidência, tá? 2 nanofarads. Então, eu sei que o meu condutor, esse meu dispositivo, né, componente, ele tem 2 nanofarads de capacitância, que vai continuar 2 nanomicrofarads. Só que agora a carga, justamente Q', não vai ser mais 2, eu vou carregá-lo mais, para 3. Qual que vai ser o novo V'? Não existe C'. O C é a capacitância constante do meu objeto, do meu capacitor. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ter agora... Aí eu quero descobrir qual vai ser o novo V'. Vou passar o V para cima. Aliás, substituir aqui antes de passar para cima. Capacitância é 2 nano. Isso aqui é 2 nano. A nova carga são 3 microcoulombs. Vou achar o novo V. Passo o V para cima multiplicando, passo o 2 para baixo dividindo. Multiplicação cruzada. E eu vou ter que o novo V', 3 dividido por 2, isso dividido por isso, olha lá, quanto que vai dar? 1,5. 10 a menos 9 vai para cima como mais 9 menos 6 mais 3. Provei matematicamente, né, que a nova tensão do meu capacitor vai ser 1,5 kV ou 1.500 volts. Mas de cabeça dava para fazer isso, percebe? Porque se eu tenho um capacitor de 2 nano, se eu for lá e medir lá, deu 1.000 volts, e eu sei que tem 2 microcoulomb de carga, se eu passar para 3 microcoulomb, vai passar para 1.500 volts. Se eu passar para 4, vai passar para 2.000 volts. Conseguiram entender isso? Quem entendeu aí, dá um joinha, um ok no chat. Quem entendeu? Joinha. Lara, você entendeu? Entendi. Eles são proporcionais. Isso. Luiz Henrique. Renan, tranquilo? Joia. Isso aí, todo mundo entendeu? O João tá aí também, entendeu? Então, olha só, vira. Quem conseguiu aqui, conseguiu entender que essa proporcionalidade, essa razão constante, isso eu dou um nome de capacitância, só isso. Então, vou montar um capacitor, uma esfera condutora, isolada, ou placas paralelas, que nós vamos ver que também funciona. Tem várias geometrias possíveis de eu construir um capacitor. E de acordo com a geometria, de acordo com o meio, de acordo com o dielétrico, de acordo com um monte de coisa, eu vou chegar nesse valor de capacitância, que é fixo, é constante, e vai medir essa razão aqui, ó, entre Q e V. Se eu dobrar o Q, eu tenho que dobrar o V. Se eu multiplicar 10 vezes o Q, é 10 vezes o V. Porque isso, a capacitância me garante que não muda. A capacitância é a mesma do meu material, do meu dispositivo que eu montei ali. Joia? Dúvidas? Hã?
Ó, aí nosso amigo Yoda tá olhando aí, né? Um camarada ali, um gato gordo, só ali no parapeito, né? Vendo o colega calcular a capacitância, ele sem entender nada, né? Mas tá ali, tá relax, tá tranquilo, tá suave, mas não fica assim, não. Bora entender, porque é possível, é tranquilo, né? Apesar de você pegar um livro, às vezes, assustar, não tem nada demais. Se você entender esses conceitos aqui, essas analogias com o balão que eu fiz, volta à aula, refaz, pergunte novamente, não deixe de perguntar, tenho certeza que todos conseguem entender. Professor, tem uma coisa Pode que eu falar. não entendi. Como que o capacitor guarda essa carga para ele, dentro dele? Sendo que só são dois. Essa é fácil, quer ver? Ó? Bacana, boa pergunta. Eu vou te mostrar melhor na aula que vem, de placas paralelas, mas eu posso te mostrar esse daqui, quer ver? Principalmente aquele de ventilador, que eu te falei, né? Eu não lembro como, mas eu já vi por dentro. E é só um resíduo, né? Uma resina e 2 ferros dentro dele. Só isso. E guarda Aquela resina, na verdade, é um material isolante. Ele está isolando bem um terminal do outro. Vou te mostrar, melhor mostrando isso daqui. Ó. Vou avançar, já não vou começar a explicar isso aqui, não, mas só para te explicar de uma forma melhor. Aqui, ó. A gente vai ver, esse aqui é um capacitor com duas lâminas ou 2 placas paralelas, tá vendo aqui? De forma que uma que está ligada à pilha aqui, eu carreguei positivamente. O polo negativo da pilha vai carregar a outra placa oposta negativamente. Então, eu vou ter uma carga positiva na placa de cima e uma quantidade de carga negativa na placa de baixo. E aí eu consigo guardar esses prótons em excesso de um lado, elétrons em excesso do outro, né? De modo que eu tenho uma carga oposta, mais Q de um lado, menos Q do outro, e com isso consigo armazenar essa energia. Se eu vier e curto-circuitar esses 2 lados aqui com a chave de fenda, ou com o meu dedo, qualquer objeto metálico, toda essa carência de elétrons que está em cima e o excesso de elétrons que está embaixo, eles vão se igualar, ele vai zerar. Enquanto eu tiver positivo em cima e negativo embaixo, eu vou ter uma diferença de potencial entre a placa de cima e a placa de baixo. E eu vou ter as cargas separadas e acumuladas. À medida que eu consigo esse dielétrico romper, ou carregar demais, ou o balão estourar, se o balão estourar, ele rompe esse dielétrico, fecha um curto-circuito e ele passa a ser um condutor normal. Ele para de conseguir acumular cargas elétricas. Então ele só acumula, deixa eu ver se tem outro desenho aqui, ó. Porque eu tenho uma placa, uma região aqui, uma área, onde vai ficar um lado positivo, o outro lado negativo, e eu consigo manter aquela separação de cargas, que é uma diferença de potencial. Se eu romper esse dielétrico, já era a DDP, já era o acúmulo de cargas, ele vai ficar com carga nula. Mas eu falo melhor disso na aula que vem. Pode ser? Tá certo, pode ser sim. Mas já deu uma ideia aí de como que eu faço esse acúmulo, né? Eu tenho aqui uma que fica positiva, uma que fica negativa. Como que uma fica positiva e a outra negativa? Ó, eu tenho aqui uma pilha por trás, uma bateria, que vai provocar o acúmulo de cargas positivas de um lado e negativas do outro. Com a pilha, com a bateria, beleza. Mas quando você tira da pilha e da bateria, por exemplo, e entrega para alguém tomar um choque, aquele negócio ficou acumulado lá. Aí o que eu não entendo é como que aquilo lá fica lá dentro, assim, como que armazena, assim, só são... Jóia, isso aqui, as cargas, lembra que as cargas se distribuem, o excesso de prótons ou o excesso de elétrons, né? A falta de elétrons, melhor dizendo, ou o excesso de elétrons, elas se distribuem de forma uniformemente em toda a superfície? Você lembra que quando falta elétrons, deixa eu voltar aqui, quer ver? Ó? Quando falta elétrons, eita, o PowerPoint está me matando. Aqui, ó. Nesse caso do objeto A, uma esfera carregada aqui positivamente, está faltando elétrons. O excesso de prótons está aqui na superfície, ó, distribuído igualmente em toda a sua superfície. Ele está carregado, isolado da Terra, porque se estiver conectado à Terra, já era essa carência de elétrons, né? A Terra supre tudo. Então, ele está ali, faltando elétrons, eu tenho uma distribuição de cargas positiva na sua superfície, entendeu? Cadê? Opa, e isso acumula a carga. E aí, a carga
positiva ou negativa, ela fica lá acumulada na superfície do objeto metálico. Fica ali, ó. Igual isso aqui não é condutor, isso daqui como é que fala? É isolante. Mas se eu esfrego no cabelo, ele está carregado aqui, ó. Todo o excesso, a falta, está na pontinha da caneta, não tá? Se fosse na caneta metálica, ela ia se distribuir igualmente durante todo o corpo da caneta. Ela fica ali na superfície, ali em excesso mesmo. Doidinha para alguém encostar, ela descarregar. Doidinha para voltar a ser neutra. Entendeu? Ah, entendi. Agora entendi. As cargas em excesso, elas ficam na superfície, ou o seu cabelo fica levantado, arrepiado, na extremidade, doidinho para alguém chegar perto, ela poder descarregar e voltar a ser neutra. Mas elas se acumulam, né, e se distribuem de forma uniforme na sua superfície ali. Ó. Você vê que uma cúpula metálica, ela está energizada, está saindo faísca dela. Você põe a mão, seu cabelo arrepia, porque ela transfere cargas para o seu corpo. Mas o excesso de cargas fica ali na superfície, doidinha para sair dali, para descarregar, ir para a terra. E na hora que eu descarrego um capacitor, que a pessoa toma um choque, aquele excesso de cargas positivo de um lado, ela encontra o excesso de cargas negativo do outro. Né? É igual, aí você teve assim, um encontro mágico, romântico, onde todos os negativos correm para o positivo e ali ele se torna neutro novamente. Conseguiu entender? Só que ela usa o seu corpo para fazer isso. Ela vai usar o seu dedo, a sua mão para fazer isso. Os elétrons em excesso em uma placa estão doidinhos para passar pelo seu dedo e encontrar a placa que está faltando, para voltar a se tornar neutra. E se ela encontrar o seu dedo, sua mão fazendo esse caminho, é tudo que ela sempre quis na vida. Conseguiu entender mais ou menos? Peguei. Por isso, não sei quem perguntou, acho que é o Kim, né? O Caio. Por isso que a gente não pode confundir capacitor com pilha. A pilha, ela armazena energia lá dentro de uma forma química, energia química, que ela converte em energia elétrica, né? Um gerador. Capacitor não é uma fonte. Capacitor não é uma bateria, não é uma pilha. Ele acumula cargas, só que são cargas estáticas. Cargas que estão doidinhas para zerar e entrar em equilíbrio novamente. Né? São cargas, é uma descarga rápida. Uma vez que eu coloco a mão no capacitor, em questão de milésimos de segundo, eu já quase que transferi, todos os negativos já foram positivos, acabou a carga do capacitor. É diferente de uma pilha, que demora aí dias para ser consumido, né? Demora-se ali, se for uma lâmpada de LED, vai acender a lâmpada de LED durante um mês, até acabar a pilha, né? Então é diferente de uma pilha. O capacitor não, ele acumula cargas estáticas, mais e menos. Deu mole, ele se neutraliza. Acabou, rápido. Questão de segundo. Entendeu? É diferente. Então, não confunda capacitor com pilha. São coisas diferentes mesmo. Joia? Ok, seu Caio? Ok. Mais dúvidas, meninos? Sem dúvidas? Nossa, eu falei que não ia ter 3h30, né? Acabei indo. Mas é bom porque a gente está tirando algumas dúvidas aqui, conversando sobre esses assuntos, e isso vai ser bastante útil para vocês aí na caminhada. Ok? Meninos, muito obrigado pela atenção, já avancei demais, me perdoem, e nós vamos dar sequência a esse assunto na próxima aula. Fiquem com Deus, um grande abraço, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e até a próxima. Professor, obrigado pela aula. sobre o seu último questionário, sem ser esse que encerra hoje, o anterior, que Sim. dia que o senhor vai corrigir a questão aberta? Eu já deveria ter corrigido, eu vou dar uma olhada lá essa semana, libero para vocês. Tá bom, obrigado. Obrigado pelo lembrete aí, Lara. Vou corrigir essa semana. Falou, professor. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Aula terminada. Obrigadão.